noite a todos. Boa noite. É muito gostoso a gente estar junto de todo mundo, né? Com esse grupinho que está aqui. E nós vamos falar hoje sobre a família. Como a gente sempre diz aqui, que todo assunto que a gente vai conversar com vocês, refletir, serve em primeiro lugar para mim. Então foi ótimo, porque eu refleti bastante sobre a minha família, né? Porque a gente tem que trazer para a gente essas reflexões que a gente faz aqui na casa. E qual não foi a minha surpresa quando de repente aparece meu filho? Achei até que tivesse tendo. E tu? O que você está fazendo aqui? Aí eu senti aquela coisa de mãe quando vê o filho, não é? Porque a gente faz a leitura da família, a família de Jesus, como é forte essa relação familiar, né? Mesmo a gente se referindo a essa família corporal aqui. Foi muito bom. Bom, ele veio porque vai ter que refazer uma cirurgia. Bom, aí a mãe já descompensa, né? Porque tudo aquilo que leu, que estudou, parece que some tudo. Queilinha, por favor, põe uma semente aqui para ver se eu me acalmo né, Marinês? Para ver se eu ponho a cabeça no lugar. Aí, Ana Raquel, faz o mudra. Baixa esse dedo, junta 3 e levanta. Não é? Então, fiquei lá meio recompondo para estar aqui conversando com vocês. Porque tudo que eu li acaba nesse momento, quando a mãe, com ansiedade, né? Mas graças a Deus que já tem alguns ensinamentos que a gente aprendeu a refletir, e as meninas lá do fundo até me ajudaram. Olha, a gente tem que acalmar, não adianta sofrer se não aconteceu nada ainda. Bom, vamos ao tema. Família, aqui, né? Bom, a gente sabe que no mundo de hoje, o que a gente mais vê e o que a gente mais sente é o problema de crise, né? Diz que o mundo está virado, a crise na economia, na política, na sociedade, na moral, né? E, inclusive, a família não escapa dessa crise, dessa preocupação. Mas nós aqui da doutrina, que falamos tanto nesse Pai misericordioso, a gente tem que lembrar na sequência da palavra crise, que esse Deus amoroso e misericordioso criou tudo isso daqui com muito amor. Criou e nos deu a possibilidade de a gente estar crescendo e estar caminhando e crescendo cada vez mais. Nos deu de presente a vida, imortalidade. Vamos ter um tempo muito bom para a gente estar crescendo por aí. E através da reencarnação, a gente vai tendo essa oportunidade de estar melhorando devagarinho dentro desse processo reencarnatório para a nossa felicidade, né? Dentro da lei do progresso. Mas nem sempre as coisas foram do jeito que a gente vê hoje. Nem sempre a família foi do jeito que nós conhecemos, né? Então a gente sabe que no início, bem no início, como fomos criados em espírito, em primeiro lugar em espírito, né? Nós temos que lembrar daquele livro, Evolução em 2 Mundos. À medida que a gente cresce lá no mundo espiritual, a gente também cresce aqui no mundo material, dos 2 jeitos, né? Então, aqui na Terra, a gente começa a ter, logo no início, as primeiras convivências, um com o outro. Nós fomos criados como indivíduo, né? Mas a partir dessa convivência inicial de vida, a gente começa a dividir aos poucos alguns processos de experiência
Eu estou aqui fazendo a minha experiência natural de vida, aprendendo a encontrar alimento, aprendendo como me abrigar de chuva, de tudo isso daí. Eu olho o outro que também está passando pelas mesmas experiências. E com essa troca de experiências, a gente vai juntando umas afinidades e dando desse jeito o início de um grupinho que a gente nem pode chamar muito de família, porque não existe laços afetivos ainda entre um e o outro. Existe mais laços instintivos de sobrevivência. Eu preciso sobreviver, ele também. Então vamos nos juntar e vamos. Tanto é que as reencarnações são múltiplas e intensas nesse começo. Por quê? Porque nós estamos experimentando. Estamos começando com as nossas experiências. Bom, a gente vai caminhando, a gente vai evoluindo, isso evolui para uma aldeia, para uma cidade, para um espaço maior, até a gente encontrar um mundo de hoje que a gente já olha e fala, Estados Unidos, Ucrânia, já está tudo prontinho aqui para a gente, porque houve um processo de evolução muito grande, né, nessa organização humana, desde aquele período do início da experimentação, e ainda a gente continua nessa experimentação natural de novos desafios que aparecem. Não sabemos tudo. Estamos no segundo degrauzinho aí de provas e expiações, né, para uma longa jornada ainda para a gente ir melhorando e atingir lugares mais felizes do que a gente tem agora, né? Me auxiliar. Então, se é um momento de conflitos, né? Nós temos então a nossa família dentro dessa evolução aqui, né? Ao longo do tempo, ao longo das existências, e no Livro dos Espíritos, Kardec, né, consultando os espíritos, algumas coisas são mais para a gente estar lembrando, porque eu sei que todo mundo sabe o que a gente está colocando aí, mas é um reforço para a gente conduzir o nosso pensamento, né? Que há dois tipos de família, que é a família corporal e a família espiritual. Quando a gente fala, ai, a nossa família espiritual, quando eu desencarnar, tenho ainda. Sim, diante de muitas reencarnações, nós, pelos laços de afinidade, nós temos sim uma família espiritual. Que se a gente já está reencarnando há milhões, milhares de anos, até a nossa família espiritual, ela é maior do que a família corporal, né? A minha família corporal, né, o núcleo é 5. Marido, mulher e 3 filhos. Mas quando eu estou usando a palavra família aqui no caso, nós estamos falando assim de vários tipos de organização nuclear. Não é só essa que eu estou falando, né? De pai, filho. Nós temos pais consanguíneos, né? Que é a família, essa que eu estou falando, material, consanguínea, formado pelos laços consanguíneos. Também a gente tem os pais adotivos, tem tia adotiva, avó adotiva, a gente tem diferentes tipos de organização nuclear, né? Então, nós estamos vendo aqui, dentro de uma reflexão, que a família é, então, esse conjunto formado de pessoas diferentes, né, de várias organizações, de vários tipos, né, que, em nome de determinados vínculos, que a gente sempre se refere aqui, aos vínculos afetivos e também os vínculos de desafeto. Ué, se Deus é tão bom desse jeito misericordioso, como a gente assim acredita de coração, como é que a gente vai formar então
família com afeto e desafeto, né? Como é que nós estamos juntos para construir um projeto coletivo de vida. Então, dentro da família da gente, se a gente tem dificuldade de lidar com um ou outro, né, pode ser que uma dessas pecinhas que estão juntos nesse núcleo seja problema de desafeto que a gente tem que estar resolvendo nessa encarnação, porque é a possibilidade da gente, usando paciência, usando o amor, a gente está ajudando aquele desafeto, para ele ir crescendo nesse caminhar. No livro Nosso Lar, no capítulo 20, porque a gente fala muito dessa relação de pais e filhos, no capítulo 20, eles vão falar também da relação do casal, dos dois, né? Independente de quem seja. Quando essa relação de pais ela é harmoniosa, então a gente tem possibilidade de estar ajudando mais nesse conjunto de pessoas, né? Vamos dizer que a gente na hora fica pensando, é porque esse filho pode ser um desafeto, esse filho está mais distante, aquele está mais próximo, mas o casal, quando tem dificuldades no relacionamento, mais do que normal, porque nós estamos em provas e expiação, então o casal está passando por essa experiência, mas enfim, o projeto coletivo é que a gente esteja caminhando para melhorar. A encarnação, ela tem que ser sempre refletida e encarada como um processo de crescimento e não como castigo, né? Na hora do meu replanejamento lá, chega lá no Ministério do Replanejamento e diga, olha, São Francisco está disposto para descer lá, para ajudar aqui, que a relação está meio complicada. Ah, não. Espírito evoluído, espírito adiantado, demora muito para reencarnar. É melhor ir com esse daí mesmo, que nós estamos sugerindo. O Flavito nem veio hoje. Né? Ficou em casa, porque falou, nem que ela fala qualquer coisa lá, que não quer voltar, a coisa fica complicada. Eu fui falar, mas era São Francisco de Assis, né? Não era o Giannichini, assim. Mas foi isso daí. A gente retorna naquilo que a gente tem que crescer, né? Não é uma escolha individual onde as escolhas, os interesses são sempre morais, de crescimento, de evolução. Então vamos pensar nessa nossa reencarnação, com quem a gente convive, que tipo de família a gente tem, nesse processo de crescimento para evoluir e para ser feliz. Não é isso? Querida? Ué? Esse assunto sobre família, a gente tem uma quantidade enorme dentro da doutrina. É livro dos Espíritos, é no Evangelho, nos livros de Chico Xavier. Então, Joana de Ângeles, né, que mostra esse lado psicológico, ela é muito interessante para a gente começar a trabalhar as dificuldades que nós temos, né? Então, Jesus no Nosso Lar é um livro que durante muito tempo eu usei para fazer o Evangelho em casa. E eu lembro bem do primeiro e o segundo capítulo, que eles vão falar justamente, Jesus está na casa de Simão Pedro e respondendo a algumas perguntas, nós temos ali o início do Evangelho do Lar na casa de Simão Pedro. Quando, diante de algumas perguntas, Jesus, então, nesse primeiro e segundo capítulo, ele vai exaltar a importância do lar. Olha,
estou aqui com a minha varinha de professora. Ninguém vai apanhar. Nos corações que estão ali reunidos, no qual Deus nos colocou nesse núcleo familiar para esta aprendizagem. Agora, lembrando que do lar, né, a gente sozinho, um grupo pequeno, a gente não cresce. Daí a lei da sociedade, porque um aprendendo com o outro, a gente cresce muito mais do que a gente num grupo individual, um grupo pequeno ou sozinho, esse crescimento, né, das experiências morais. Né? No segundo capítulo, Jesus vai dizer que o lar é a escola das almas. É a partir dali, daquela convivência de pai e mãe, é que a gente vai expandindo, né? Nós vamos estendendo o que a gente aprendeu dentro do lar, a fraternidade. Então a gente vai aprendendo a gostar de um número maior, a conviver, afinizar com um número maior de pessoas. Então, da sociedade, a gente vai ampliando essa possibilidade de amar para a humanidade. É até difícil a gente imaginar que um dia a gente vai gostar da Argentina, né? Principalmente em jogo de futebol, como a gente gosta do Brasil. Tem ainda muita coisa para acontecer, para a gente caminhar para uma expansão maior, para um coração mais fraterno. E quando a gente olha a nossa reencarnação, a gente vê que nós estamos muito distantes de ter essa fraternidade tão presente. Porque quando uma coisa acontece longe, a gente vê lá os ucranianos, aquele negócio, a gente depois fala assim, ainda bem que não é no Brasil. Quer dizer, aquele sentimento de se colocar no lugar do outro, né? Às vezes eles estão bem distantes, sendo sincero, né? Aqui dentro, não enrolando, a gente vê que a gente tem muito a caminhar dentro desse nosso crescimento. Ó, nós estamos no segundo degrau, tentando subir sem escorregar tanto, né? E agora, a sociedade, viver em sociedade é uma lei de Deus, não é? Por mais que queira morar em caverna, se isolar, não é? Dentro de um templo, de alguma coisa, é a opção de cada um, mas a lei da sociedade é justamente para que a gente amplie essa nossa vida familiar, né? Para se transformar o que eu acabei de dizer, né? Numa vida social, em sociedade, aprendendo sempre, cada vez mais, com essas relações, com esse relacionamento. E no Livro dos Espíritos, nessas duas perguntas, né? Então é feita uma pergunta para os espíritos que, quando os laços de família, eles são sólidos, eles são firmes, né? Eles vão tornar, então, os laços sociais mais coesos, né? Visando o progresso dos seres e da coletividade. Bom, isso quando os laços de família são sólidos, então a gente tem uma sociedade mais sadia. Quando a coisa está complicada, como a gente vê, assim, principalmente no nosso lado rural, que a gente faz muitas reflexões sobre família, casamento, a maneira com que a gente exerce a nossa missão aqui de paternidade, maternidade e mesmo na parte dos filhos, a gente vê que os nossos laços familiares estão muito mais em crise do que sólidos, como propõe aqui para essa reflexão. E porque, ao mesmo tempo que a gente faz não sólido, então a gente vem para essa crise, para esse relaxamento
desses laços, é porque eu estou pensando mais em mim. Eu estou me tornando cada vez mais egoísta quando a minha proposta é que esses laços, do jeito que tá bom. Assim tá bom, eu resolvo desse jeito, daquele jeito, né? Sem colocar nessa reflexão ou nessa tomada de atitude, vamos dizer, conceitos morais que estão no mundo, né? É a fraternidade, é o respeito, é a amorosidade, é o cuidado para com o outro. Para acontecer tudo isso que eu estou falando, né? Para aí a gente ir caminhando, para a gente ir evoluindo, nós não podemos esquecer, então, que a gente tem esta possibilidade. Não deu certo, ou deu certo, até que eu caminhei um pouquinho, não sou uma mãe nessa missão tão complicadinha, então já cresci um pouquinho nessa visão. Ou ainda sou aquela mãe possessiva, egoísta, que controla tudo. Bom, tenho que caminhar muito dentro desta reencarnação para eu melhorar para as próximas reencarnações, não é? Então, ela vai entender, a reencarnação vai nos ajudar, né? Por que eu tenho na minha família afetos e desafetos? Quando a gente faz atendimento aqui no centro e a pessoa vem de outra religião, é lógico, ela não ainda entende o que é a reencarnação, não é uma crítica, cada um está no seu lugar certo, né? Com a pessoa certa, no caminho certo, e aquilo que serve. Elas têm dificuldade muito grande de entender essa dificuldade, ou com o marido, né? Ou com os filhos. Por que esse filho que eu criei com tanto carinho, junto com esse caminha de um lado e esse vai para o outro lado? Agora, nós da doutrina sabemos que estamos recebendo, né, para ajudar amorosamente esses filhos para crescerem, né, moralmente, espiritualmente. Isso faz parte da lei do progresso. Se eu quero ou não quero, devagarinho a gente vai acabar progredindo, moral e intelectualmente. Quando a gente fala intelectual, não é só pegar livrinho, já nasce com o livrinho do lado para saber o que pode e o que não pode. Não é bem assim, né? Num certo momento, o progresso intelectual é o uso do cérebro. No que eu faço, naquilo, a experiência é minha. É lógico que só isso não é o suficiente, só a experimentação. Chega um determinado momento que, vamos dizer, o estudo acadêmico, intelectual, vai ajudar muito, ou vai às vezes acelerar um pouco mais esses nossos passos de crescimento, né? E se eu tenho afetos, né? Se eu tenho afins, eu estou aumentando então a minha família espiritual. Outro livro interessante, muito bom que tem, é Vida e Sexo, do Chico Xavier, Emmanuel aqui, né? Sobre a família. Então ele vai falar dessa função da família, né? Qual é a nossa principal função? É educar e a possibilidade de regeneração. Educar, né? Eu só vou conseguir ajudar, educar, desenvolver essas possibilidades que a gente tem quando recebe quando a gente tem em mãos esse filho. Seria através da bênção do esquecimento, né, nós vamos renovar valores, né? Eu acho que vocês são cansados até de ouvir que até 8 anos de idade, né, onde a criança está mais suscetível a aceitar as informações do pai, olha o cuidado da maternidade e a paternidade nesse primeiro momento. A gente vai, então, ajudar
a essa criança a, vamos dizer, a refletir e a melhorar as dificuldades ou não que ele está trazendo de vidas anteriores, reforçando as coisas positivas e, como ele é mais suscetível nessa idade, né, de até pré-adolescente, é a hora que os pais eles têm uma função muito importante na formação dessa criança que está chegando para a gente. E quando ele está com 14 anos, os hormônios estão lá meio em ebulição, a cabeça já está mudando, ele já está desenvolvendo a sua personalidade atual daquele momento. Aí vamos ver os pais, não é que eles são expulsos, a gente sai um pouquinho do lado, porque entra aí a informação do grupo, das amigas, vamos para o rodeio em vez de vir aqui. Mas que não sou nenhum Lua Santana, né? Então, tá entendido, não é carne, é idade, é gostoso. Eu nessa idade teria ido. A minha querida ajudante lá falhou, mas tá certo, do positivo para ela. Foi lá ver o rodeio. Faz parte da idade, né? É muito bom. E regenerativo, quando nós reencontramos na nossa família afetos e desafetos para fortalecer esses laços, né? Ou refazer aqueles que estão mais complicadinhos. Vamos pensar nos nossos filhos, vamos pensar nas nossas famílias. Quem é que está precisando? Os dois precisam, né? Aqueles que a gente tem que fortalecer e aqueles que a gente tem que refazer. Estou abrindo possibilidade de novas maternidades aí para poder comparar um filho e o outro, né? Então, é nisso que a gente tem que pensar, né? Quando a gente pensa naquele filho que precisa, o que é que eu posso, o que é que eu posso ajudá-lo, né? Não paparicá-lo, ajudar. Bom, no meio disso daí, pensando na nossa família atual, a gente pode lembrar de uma coisa, na vontade, quer dizer, na ânsia de acertar e oferecer o melhor para os filhos, né? Isso quem diz muito nas suas palestras é o Rossandro, né? Que ele é terapeuta e que muitos pais que procuram, eles demonstram que eles querem dar tudo, o que é natural, né? Eu até coloquei a frase aqui. Na ânsia de criarmos uma família mais feliz, né, que eu quero que ele seja feliz, às vezes a gente pensa que meu filho não vai passar pelo que eu passei, né? E o Rossandro sempre diz o seguinte, nós crescemos, né, em função desse sacrifício, né, dessa família, dessa dificuldade pela qual passamos. Então a dificuldade vem ser um desafio que a gente vence e se torna aquela pessoa responsável do jeito que a gente procura ser, né? Então a gente às vezes faz essa inversão. Bom, se a família antiga era aquela família difícil, de pouca comunicação, de distanciamento, porque era desse jeito, né? Existia assim, um distanciamento, até em diálogo, a gente não conversava nada, né? Porque existia essa cerimônia para recuperar algumas coisas que, bom, faz parte do progresso, né? Se a gente quer recuperar e a gente quer melhorar, então isso não está dando certo. Em função de uma família mais democrática, o que aconteceu? Né? A gente deixou de lado uma coisa boa que existia na família antiga, disciplina e respeito, né? Isso a gente perdeu e a gente precisa resgatar isso daí, né? Agora, outras conquistas, lógico que a gente tem mais diálogo, a gente percebe uma opção de coisa e até a gente percebe que
às vezes a gente até faz uma confusão em cima disso daí, porque os bebês logo pequenininhos, eles já viram o rei da casa, a rainha da casa, né? A gente esquece de tudo e passa a projetar no filho uma felicidade que às vezes é mais até uma preocupação grande, acaba sendo mais material do que a mais importante. Nesse desequilíbrio de afeição, né? Divaldo Franco, o Joana de Ângeles, né, que tem esse livro que eu acho assim, muito interessante, que é a constelação familiar. Ela propõe uma terapia para a gente estar resolvendo esses desequilíbrios. O que é a constelação do universo? É essa harmonia do universo. Nada sai do lugar. No centro, a gente tem o Sol, os planetas, tudo girando nessa harmonia. Então, baseado nessa harmonia, ele traz esse tema. Só que a nossa família não tem essa harmonia do universo. Nós estamos sempre em desarmonia. Nós não temos equilíbrio que a constelação tem no universo. Nós estamos sempre oscilando de um lado para o outro, né? Entre o amor e o desamor. Então, né, o terapeuta que sabe lidar e a gente olhando os exemplos, às vezes se coloca no lugar certo. Porque quando o pai, né, nessa vontade de ajudar os filhos, ele sai do centro porque ele é o provedor, ele que é o orientador, ele coloca no meio da constelação. Ó, o filho é mais importante e todo mundo gira em torno dele. Inversão. O pai tem que voltar para o lugar dele de centro e o filho tem que voltar pelo seu lugar de respeito, disciplina, de tudo isso daí. Não é, João? Se depende do meu dinheiro, vai ter respeito aqui com a casa. Não é isso que você fala? Né? Constelação familiar, cada um no seu lugar. Agora, na constelação, o pai e a mãe no meio. A mãe não pode ficar sozinha no meio, né? E colocando o pai de filhinho. Levando cafezinho na coisa, pedindo isso, né? Tem que ir para o meio, né? Da constelação. Dividir as responsabilidades. Maternidade e paternidade. Tá? As divisões nessa missão é que vão dar esse adulto, vamos dizer, mais evoluído, mais tudo isso. Cada um pensando na sua constelação. Quem está no meio, quem está girando em torno, estamos fazendo o nosso papel ou a nossa constelação ela está complicadinha. Bom, como nós estamos falando de família, e Jesus, para mim, né, refletindo sobre família, deixa eu refletir sobre a família do Mestre, né? Como é que foram esses pais? Como é que porque Jesus viveu a maior parte da vida dele, até 30 anos de idade, com a sua família, né? Ele, só depois de 30 anos, é que ele sai para a sua missão apostólica. Então, ele já vem de início mostrar para a gente qual é a importância do lar. Não é para o filho ficar até 30 anos dentro de casa, nem estuda, nem faz nada. Não. Jesus, humildemente, pediu para o pai dele trabalhar lá na marcenaria, né? Então, Maria, a Mãe Santíssima, teve muito contato com esse filho, né? Porque ele, durante todo esse tempo, a gente não tem mais informações, né, que possa até estar sabendo, né? Ele teve todo esse tempo nesse convívio com a família. E
No livro Boa Nova, a gente tem na biblioteca, eu tenho para emprestar, é muito bonito vocês olharem o capítulo número 2 e o capítulo número 30. Né? No capítulo número 2, mostra um pouco da infância de Jesus, quando Maria, conversando com Isabel, faz comentários dos dois filhos, João Batista e Jesus. E é costume na região que as mulheres é que iriam pegar a água no poço. E quando chega no poço, aquela conversinha, um pouquinho de fofoca, conta isso, conta aquilo, né? E Maria, está no Boa Nova isso. Maria, quando chega, numa das vezes que ela vai, ela ouve um comentário entre as pessoas que estão ali, as mulheres, que havia um rapaz, né, ali da redondeza, que estava roubando, né, algumas casas ali do povoado. E Maria então diz: meu filho sempre diz que nós não devemos julgar as pessoas pelos seus atos. Então e aí o livro vai contando algumas coisas de Maria, então a gente percebe que a postura dela, o jeito dela, é muito dos ensinamentos que depois Jesus mostra durante o seu apostolado, né? Então aquele convívio, a gente percebe isso daí. E José, né, que a gente vai ver também, as informações de José aparecem muito pouco nos evangelhos. Aliás, Maria, ela aparece também menos, né? Ela não aparece tanto. E ela aparece mais no Alcorão, né? Ela tem uma surata, um capítulo só de Maria Santíssima, contando toda a história dela, da família, do pai, aonde ela com até 14 anos de idade, ela ficou no templo, ajudava no templo, e tem toda uma história muito interessante de Maria. E Divaldo também, nas suas palestras, ele fala muito de alguns momentos onde a gente não encontra na literatura espírita, mas ele nos conta de alguns acontecimentos, tanto de Maria como de José, né, que se passaram durante esse período. José foi aquele pai, né, discreto, né, que ele não é citado no Evangelho. Em Mateus, que quando eles vão falar de Jesus, num determinado momento, eles dizem: quem é que está fazendo esses milagres, essas coisas? É o filho do carpinteiro? Então aí, por essa informaçãozinha, a gente sabe que José era carpinteiro. Então ele aparece muito pouco nessas informações dos evangelhos. Então, lembrando que esse planejamento para a vinda de Jesus, ele demorou assim milhares de anos, né? Por quê? Porque antes, para ter esse suporte para a chegada dele, vários profetas já vinham anunciando a chegada desse Messias, que nos ajudaria a entender cada vez mais os ensinamentos a respeito, né, fortalecendo os ensinamentos do mundo espiritual. Né? Então, os profetas e os pais, né, vieram como protetores para essa chegada, formando esta família que eu estou falando. Né? Então, Maria, durante todo esse período com Jesus, ela foi uma educadora, né? Tanto é que quando o anjo Gabriel aparece anunciando que ela seria mãe de Jesus, lá, né? Ela se colocou como
serva do Senhor, né? Aquela pessoa que toda vez que recebia um pedido, recebia uma informação, e a sua postura foi sempre nessa postura de servo. José, o que ele foi? Ele foi o protetor, o cuidador da sua família, né? E ele cumpriu toda essa missão de uma maneira muito discreta e silenciosa, né? Foi para José que o anjo Gabriel apareceu, contando que Maria receberia o Espírito Santo. Foi para José que Gabriel disse assim: vocês agora fogem para o Egito, porque existem aí, Herodes está querendo acabar com a possibilidade do crescimento de Jesus. E também foi o anjo Gabriel que procurou José. Herodes já tinha falecido, que ele retornasse do Egito ali para Galileia. Então, foi José que recebeu essas informações para proteger Jesus, para cuidar de Jesus. E ele atendia prontamente. Ele não questionava aquilo que ele recebia. Possivelmente um espírito assim, né, firme, né? Não ficou perguntando, mas eu vou hoje, amanhã, como é que eu... Não, ele decidido sempre cumpriu esse papel de cuidador. Agora, eu coloquei aqui uma exclamaçãozinha aqui, uma pergunta, né? Qual a nossa responsabilidade daqueles que somos tutor do nosso lar? Qual é a nossa responsabilidade? Lembrando sempre nas características de Maria e de José. Maria é aquela educadora, aquela cuidadora. Tanto um como o outro não foram o protagonista da história de Jesus. Eles foram aqueles que apoiaram. Tanto é que Maria, ela não fez um trabalho de divulgação dos ensinamentos. Quem divulgou depois foram os apóstolos. Ela sempre permaneceu dentro do seu lar, né, absorvendo ela as orientações desse filho e fazendo o seu papel de mãe. E José também, né, no seu papel discreto. Agora, como tem pouca gente aqui, eu vou contar uma coisinha para vocês. Há uns 3 anos, 2 anos de Covid, 1 ano e pouco, eu tive a oportunidade de ir para a Turquia. Bom, era uma excursão de um grupo de pessoas, eu tinha pego lá o livro Boa Nova, fiquei interessada na excursão, porque a gente visitaria a casa da Mãe Santíssima em Éfeso. Então, tinha dentro da excursão turística uma possibilidade de eu estar indo para um lugar que me interessou muito. Tanto é que eu li aquele capítulo da Boa Nova até para ir lá, né? Então, muito interessante, porque a região, a gente percebe que, quando a gente lê os nossos estudos, quando ele fala de Ásia Menor, é a região que hoje é a Turquia. E foi lá, né, que depois Jesus na cruz, quando ele pede para João acompanhar a sua mãe, então o João sai para a sua missão de apostolado e Maria vai para a casa de parentes em Jerusalém mesmo. Depois de um tempo, então João pega Maria de Jerusalém e leva para Éfeso, para tomar conta dela em Éfeso. E lá eles têm uma casinha. Com a perseguição
dos romanos era muito intensa, muito grande, ele constrói para Maria uma casinha no alto. No livro às vezes põe montanha, mas é no alto de uma montanha, né? E para proteção de Maria, porque a região de Éfeso, ela está muito perseguida, os romanos estão por ali. E João funda aí na Turquia as 7 igrejas do Apocalipse. De uma cidade, que eu não lembro o nome, já desapareceu completamente por causa das guerras que existiam ali na região. E a Turquia fica numa região onde tem muitas rotas de comércio de um lado para o outro. Então, politicamente, economicamente, é uma região de muito interesse. Até hoje a gente vê os problemas que tem ali na região. Em Éfeso, onde nós estivemos, então a gente tem uma das igrejas do Apocalipse de João, mas ela já está em ruína. E nós fomos até essa casa de Maria. Bom, você está num ambiente aonde você fica olhando, lógico que hoje em dia, para poder receber visitantes, então eles refizeram a parte de pedra, né, que está toda arrumadinha. Mas quando você vai chegando, pelo livro Boa Nova, Maria, já mais velhinha, ali naquela casinha que recebia muitos mendigos. Quando as pessoas souberam que ela estava morando nesse lugar, muitas pessoas procuravam ela para acalentar o coração. Era mendigo, gente de muita dificuldade, e ela atendia a todos. Até que quando chega um mendigo, está aí na Boa Nova, que é interessante vocês lerem, que depois que ela atende e ele agradece muito, ele a chama de mãe, pede para chamá-la de Mãe Santíssima. Por isso que quando a gente visita, está escrito visita a casa de Mãe Santista. E aí a gente vê que muitos dos turistas que estão ali, a maior parte é muçulmano. E os outros, e muitos cristãos, como nós estamos ali. Então a peregrinação é principalmente de muçulmano. Eles consideram Maria, assim, a fé que eles têm, nosso guia era muçulmano. A gente percebia o jeito que ele falava. E Jesus é considerado também um profeta importante, mas Jesus vem depois de Maomé. O Corão, não é? Foi inspirado pelo próprio anjo Gabriel, que participou da anunciação, tudo isso daí, não é? Então, a gente percebe essa fé muito grande. Tanto é que no Alcorão, acabei de dizer, que ela tem um capítulo só para ela, a descrição dela. Jesus não aparece, mas ela aparece. Então, o livro diz que ela, depois já estando mais velhinha, dentro da sua casa, às vezes ela saía pela porta para olhar no céu, para sair lá fora e pensar e rememorar a vida quando Jesus era criança, quando a gente senta e começa a pensar a nossa vida. E numa dessas vezes, então, entra, né, uma pessoa e pede licença para entrar e conversa com ela, né? E ela diz o seguinte: todos que chegam aqui, chegam para pedir alguma coisa, e você chega para me consolar, E a descrição, aquilo está meio na penumbra, mas depois ela vai prestando mais atenção. Quando ele pega nas mãos dela, ela percebe as chagas. Então, meu filho, né? Minha mãe,
Então ele se ajoelha e segura Maria nos braços. Então o livro é a coisa mais linda, mais emocionante da gente fazer essa leitura. Agora, quando eu chego nesse lugar, eu começo a olhar. Maria saiu nessa porta, ela olhou isso daqui, ela sentou nesse banco. Tem árvores lá que são eles dizem que são desse período. Eu até entendo porque você pode falar isso daí, porque se você tem uma árvore e do lado de cá brota um galho, daqui brota outro, cada ano brota uma coisa, então, como era uma região de mata, aquilo acabou não desaparecendo tudo. Por isso que tem algumas informações de que esses lugares, muito do que está ali, não se mexeu. É lógico que eles tiveram que fazer uma adaptação para a gente chegar até lá. Então, fica olhando nesse cantinho. Aonde que Jesus estava? Se Maria estava aqui, você começa a entrar num clima, porque o respeito é tão grande, dá uma emoção. E eu tive a grande sorte que você não tinha muitas excursões e a gente podia circular por ali, aonde tinha água que brotava, que é a água que as pessoas que iam pedir ajuda tomavam e eram beneficiados. Então, eu voltei quase que sozinha, porque ficaram 2 pessoas sentadas atrás de mim, e eu pude, é uma coisa, assim, é impressionante quando a gente fala que existe uma energia, que as pessoas deixam uma energia por onde elas passam. Então, eu sou a prova viva que existe uma coisa que mexe com a gente. Não tem uma pessoa que... Mãe, né? Só de usar a palavra mãe, aquilo mexe muito com a gente. Aquela mãe do jeito que foi, carinhosa do jeito que foi, então é uma experiência que eu tinha que contar agora, dividir com um grupo menor de pessoas, não é? E é esse o exemplo que a gente conhece, que a gente lê e que a gente deve trazer para a gente, né? De tentar algumas coisas, né, em relação à nossa família, né? O respeito, né? Aquele filho, Maria, nunca foi diferente por ter sido a mãe de uma pessoa tão especial quanto Jesus, não é? Com todo aquele carinho, com tudo aquilo, não é? Um filho que, com 13 anos, saiu de casa e subiu 3 dias fora de casa, porque estava lá no templo. Procurou, devia estar aflita, mas olha que equilíbrio, olha como eles eram especiais nessa criação de Jesus. Né? Então, é isso que eu coloquei José aqui, porque a gente está terminando nesse período. Mas agora eu devia ter, depois dessa fala, né? Então, que Maria e José seja a nossa inspiração. E a número 8 é sempre para reforçar essa coisa de família, né? Que a gente ouve tantas vezes, aqui a gente fala, olha, fazer o bem para isso, para aquilo, tem que fazer em primeiro lugar. Então, na Revista Espírita de 1865, né, Kardec tem lá, dentro das suas mensagens, uma de Lacordaire, fez parte da nossa codificação. Qual é a prioridade da caridade na nossa família, na nossa vida? Exercer caridade, exercer amor, atenção, carinho, paciência, tudo aquilo que a gente sabe, benevolência, tudo isso. Qual é a proposta? Em primeiro lugar, cônjuge e filhos.
Segundo, pai, mãe ou quem nos cuidou quando criou, né? Estariam incluindo aí os avós, os tios, né? Em terceiro lugar, que vem assim, vamos falar até na nossa constelação aí, vem os amigos do coração. E em quinto lugar, são os outros, principalmente aqueles mais necessitados, principalmente aqueles que têm dificuldade, são pobres, em todos os sentidos, material, espiritual, moral, não é? Ele lembra da lei da solidariedade, né? Que a gente, juntando essas três aqui, ó, cônjuge e filhos, avós e avós, e os irmãos consanguíneos, a gente tem aí a família. Então, a gente tem que ter caridade em primeiro lugar, ou, né, como prioridade, esses três. Né? E lógico que quando a gente está fazendo isso daqui, a gente também pode estar fazendo aqui. Não é isso? Mas sempre a prioridade é para o grupo familiar, independente do que ele esteja formado ou não, que a gente, então, né, leve o nosso coração com mais capricho, porque a gente capricha muito pouco dentro de casa, né? E eu estava pensando uma coisa, depois que eu terminei tudo isso da confusão. É bom que a gente se mostre como é dentro de casa, né? Senão a gente cria uma ilusão a respeito da gente mesmo, né? Achando que a gente não é tanto quanto a gente imagina. Então, quando a casa entra um pouco em confusão, não é? Mas uma confusão que a gente consegue controlar, então a gente reflete sobre isso daí. Né? Terminando a filmagem aqui, Dia das Mães, um dos meus filhos mandou uma mensagem assim, de um filho e uma sandália havaiana voando, assim por ali. Aí eu mandei para ele um fugindo da sandália. Eu coloquei assim, no tempo de vocês não existia sandália havaiana. E eu tirei a foto de um tamanco de madeira. Esse tamanco de madeira é verdadeiro, não é? Depois de um tempo ele gastou. Um tempo eu fui para Peruíbe, fui lá na fábrica de tamanco, de brincadeira, para mostrar. Não, a fábrica fechou porque a madeira era ecológica, chegou aqui o setor, não sei o que, fechou. Mas nós temos aqui, podemos arrumar para a senhora, eu acho que ficou por aqui. Fez um tamanquinho para mim, falei, vou levar de lembrança para mostrar para os meus filhos. Então eu tenho esse tamanco que não teve uso, nem no vapor e nem no pé. E quando acontece uma coisa dessa, assim que eles mandam, eu tiro a foto do tamanco de madeira e mando. Porque esse tamanco ficou na mesa durante muito tempo, porque o Ito era terrível de não comer, toda a comida era azeda, não sei o que lá. E me deu um trabalho muito grande em termos de saúde. Quando ele foi operado o ano passado, que ele estava me dando trabalho, ele chegava no hospital e falava assim, sim, o senhor tem que tomar esse caldo, se o senhor não tomar, o senhor não sai daqui. Ah, eu quero pizza. Eu estava até com aquela paciência que não era de Maria, né? Aí, o que eu fiz? Numa das minhas folgas que eu vim para adorar, os meninos, e o Ito, como é que você está? Eu levei o tamanco e tirei uma foto. A resposta, quer dizer, eu estava quase, né, dando uma tamancada para ver se ele comia e ele saía do hospital. Porque, né, eu tenho que seguir mais Maria mesmo. Desaparecer de casa 3 dias, acho que eu ia com a polícia atrás. Né? Tá vendo que eu tenho muito que crescer ainda. Uma boa reflexão para todos, nessa noite assim, de friozinho, sobre a nossa missão, o nosso papel.
A gente não veio para grandes coisas. A gente veio para a família e para os amigos do coração, que graças a Deus arrumei bastante, e a caridade que a gente pode fazer para com os outros. A feira, né? Alguém que perde um enxovalzinho, então ao mesmo tempo que a gente cuida de lá, a gente cuida daqui. Né, Alê? Faz as coisinhas bonitas. Uma boa noite para todos.